e a alegria de poder receber agora o psicólogo e escritor Alexandre Bes. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Eu que agradeço que você conduza esse programa com essa naturalidade fantástica, um programa gostoso desse, bem inovador no segmento, que tenha muito sucesso e muito gostoso estar aqui. Um clima muito legal, uma casa muito querida. Obrigado. Quando a gente vê, por exemplo, um dom, eu estava falando agora, não é tão normal alguém tocar dessa forma, é? A rapidez com que ele une junto com a habilidade artística, isso não adianta você querer ser. Você tem que nascer com esse dom. E não só nascer com o dom, aproveitar o dom que você nasceu. É totalmente inato. Então não adianta assim, agora eu vou para casa, não é aprendido, eu vou passar em algum lugar aí, tal, que esteja aberto, eu vou comprar um livro, botar assim na frente do piano que tem lá e vou treinar. Esquece. Esquece? Esquece. Esquece, é ótimo. Você pode aprender coisas na faculdade, mas esse tipo de habilidade artística... Nasceu, né? Nasce para qualquer área do campo artístico, seja cinema, seja a literatura, seja teatro, especialmente o teatro, que envolve muita sensibilidade. Eu fico sempre, assim, admirado com quem faz teatro, por exemplo, a facilidade que se tem para decorar texto. É o treino, né? Nossa, é o treino. E de repente é um texto gigantesco. Estava vendo algumas cenas da TV brasileira, 40 minutos, e os dois atores já experientes ali, jogando aquele bolão. Mas o assunto principal nosso nessa noite é mentira. Mentira. E mentira, a gente também nasce assim com essa habilidade e tal, essa coisa toda? Vamos lá. Esse traquejo? A patologia mentira não existe no campo da psiquiatria nem da psicologia. Você mente, mas é por outros motivos. Não existe a doença mentira. Ah, não existe? Não, no CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, né, que a gente usa em psicologia e psiquiatria. E no DSM-4 ou no DSM-5 não tem relato da nomenclatura mentira. Você pode ser chamado de mintômaco ou mintômano, né? Você pode ter uma mentira patológica, uma mintomania, mas isso não está classificado como doença. Tem que analisar o que faz a pessoa mentir, qual que é a psicopatologia que vem por detrás. Pode ser uma pessoa que seja muito envergonhada, vai no emprego, poxa, eu não tenho tanta coisa, mas vou falar que eu tenho isso. Não tem, porque você descobre pelo currículo, por telefonemas, enfim, não tem como você falsificar muitos dados. E aquele que dá até uma exagerada, assim, já passou ali pela, sei lá, passou lá nos Estados Unidos uma semana, foi na Disney. Tá. Aí ele volta e diz, pô, fiz um curso lá nos Estados Unidos, um curso arrasou, arrebentou. Então, algumas pessoas precisam se vangloriar, né? Precisam se vangloriar por causa de provavelmente, num caso que você está citando, provavelmente por causa de uma baixa estima, ou alguma outra deficiência psicológica ou psicoemocional, e aí por causa disso ela tenta se vangloriar, só que você tem que provar aquilo que você faz, né? Mas eu já menti. Não, todo mundo pode ter mentido. Mas todo mundo mente? Algumas pessoas sim, outras pessoas não. É difícil você generalizar, né? Em psicologia a gente não generaliza muitas coisas, porque é difícil, porque o que funciona para você pode não funcionar para mim, e às vezes o que é verdade absoluta para você não é para o outro. Então é muito importante você analisar a pessoa com que você está ali lidando. Mas a mentira nunca é boa. Pessoas egocêntricas e pessoas que têm desvio de caráter, e justamente, ou não têm caráter, são desprovidas de caráter, têm uma tendência a mentir muito grande. Como existem mentiras políticas, né? A mentira, ela sempre tenta agregar algum fator positivo por ela, né? Eu digo que em já guerra menti, e assim, política eu me você lembro vê até uma muito cena, isso como a gente estava conversando. Nossa, eu me lembro de uma amiga minha, era muito querida, uma amiga muito querida, me perguntou um dia, Dalcide, seja sincero comigo, você acha que eu estou gorda? Eu não sabia o que dizer. Tá. Falei, acho que não. Tava gorda. Tá. Eu devia ter falado? Não. Não? Não, claro, você vai ofender a moça, vai ofender a sua amiga. Aí é uma questão de delicadeza e da sua percepção. Será que ela precisa naquele momento escutar aquilo ou aquilo pode... Ou ela já sabe? Ela já sabe, ela precisa de uma confirmação também, boa. Só que o que acontece, eu posso dizer, às vezes você pode terminar uma amizade por um comentário maldito. Porque às vezes você não é pessoa na posição de amigo e não na posição de endócrino dela, do médico que regula essa questão, né, que seria o endócrino, unicamente o endócrino. Então você não tem você tem um laço emocional, você tem um laço afetivo com essa moça. E aí vai caber da sua percepção falar, poxa, você seguiu o seu instinto, acredito que tenha sido isso. E sendo assim, você não fez um ato errado, você não está mentindo, você está omitindo. Hoje eu diria assim,
Acho que não, mas é bom procurar um endócrino. Boa, muito boa também. Não é Em isso? outras palavras, você também está pontuando sem manchar a amizade. Porque o mais importante nesse caso que você está falando é preservar a sua amizade, ser uma pessoa que você gosta. E não ali ditar normas ou regras para que ela fique, nossa, o cara falou isso de mim. Às vezes eu sonho, eu não sei também, né? Às vezes a gente é muito bobinho também, é muito ingênuo, né? Eu sonho, às vezes, assim, de um mundo, uns relacionamentos, onde a gente pudesse ser transparente o tempo todo, verdadeiro o tempo todo. Não ia poupar tanta dor de cabeça? Ia ser muito bom, né? Ia ser muito bom. Mas aí você está criando uma comunidade fantasiosa. Tem até um livro em psicologia, o Walden Chu, que é da psicologia comportamental, nem a minha área, porque eu sigo a psicanálise de Freud, nem faço psicologia comportamental. Tem as suas valias, mas não combina comigo, sou honesto. Ok. Né, eu acho que você tem que fazer o que você gosta, senão não adianta. Eu fui para psicologia para estudar Freud mesmo. Então, veja, e aí você cria uma comunidade fictícia e pode tudo ser bom e maravilhoso, e não é bem assim, porque as pessoas seguem desejos, seguem impulsos, as pessoas não são padronizadas como numa caixinha de laboratório de psicologia experimental, que você dá o ratinho, bate na barra. Não é isso. O ser humano não pode ser padronizado. Ele tem desejos, ele tem impulsos, ele tem deficiências, tem vontades, e por aí vai. Então, tudo isso tem que ser analisado, e a psicanálise aborda tudo isso, não numa questão padronizada. Eu estou louco para ler o seu livro, recebi há 10 minutos atrás, não consegui ler o seu livro. O que era doce virou amargo. Do que se trata? É um romance, tá? Eu não escrevo livro técnico 100% e não escrevo livro de autoajuda. Então, o que eu faço? Eu crio um romance para ilustrar algum ponto da mente humana. Então, eu pego algum ponto da psiquiatria ou da psicologia, da própria psicanálise e diluo esse ponto, né, no expediente do livro, criando um romance para que a leitura não fique chata. E em todos os meus livros vai ter 100, 110, 120 filmes e novelas analisados. Amo novela, acho que a nossa mídia, é a mídia do Brasil, é o melhor país do mundo nesse segmento, acho que a gente tem que se orgulhar disso. Não curto futebol, né? Aquela que você falou, assim, eu torço para 2 times, torço para São Paulo, mas assim, se me perguntar hoje quanto foi o jogo ontem, não sei. E torço sempre contra o Corinthians, sempre, em todas as instâncias. Sou honesto, né? Eu assim, sou muito honesto. É honesto, mas vai apanhar aqui no Não tem final. problema, vamos lá. Mas amo novela, acho que a novela brasileira é tudo. E aí, Dalci, deseja... Então, nesse livro, especificamente, eu mostro por que os relacionamentos não dão certo. Nesse livro, que é uma trilogia, você está com o volume 2 ali, que é esse aqui. Volume 2. O volume 3 eu acabei de acabar agora. Acabei de acabar boa, né, redundante? Boa. Acabei de acabar agora, já tendo para a editora. E aí eu fecho a trilogia com, deu 120, 150 CFMs, características funcionais mentais, que é o quê? É o nosso componente psicológico que rege o nosso comportamento, as nossas qualidades, defeitos, e eu mostro para as pessoas o que elas poderiam estar fazendo ali para reverter isso, né, essas condições matrimoniais quando elas não estão muito bem. Mas é um romance muito gostoso, tem muita cena de amor. Você falou sobre assim, relacionamento que não está dando muito certo, tá, é isso? Isso. O romance também fala disso. Fala, explica isso. Por que não dá certo? Nossa, aí eu tenho que ficar aqui até amanhã. Primeiro a gente tem que ver o que está acontecendo com esse casal, o que motivou essa distância. Mas tem um fator assim? Não, o fator financeiro, é o ciúme. Tem algum fator que... O ciúme é uma característica que pode atrapalhar, que é uma característica funcional mental que faz parte, inclusive, de uma psicopatologia. Porque o ciúme doentio, veja, ele é uma psicopatologia descrita, inclusive, nos compêndios de psiquiatria e de psicologia. Tem número, inclusive, doença, eu não lembro agora, acho que é 88, alguma coisa assim, não me lembro. Mas quando você tem um ciúme patológico, que é aquele ciúme que impede o seu namoro, você fala para sua namorada, sua esposa, enfim, estou indo no programa hoje, não vai porque eu quero você ficar comigo, mas vai ter assistente lá que, sabe assim, então é o tipo de... Ela já vai criando histórias. Exatamente, já cria uma paranoia, né, a pessoa ciumenta, e aí o que acontece? Aí quando você tem ciúme, quando você tem agressividade, que é outra característica funcional mental, e quando você tem possessão, você pode ter uma bomba atômica psicológica. E acontece o quê? Crime passional. Ninguém mata por amor, mas sim na constelação, no espectro do crime passional, que é a paixão.
né? Que você perde os seus dados do sentido. Essa história de matou por amor não é uma existe, não. bobagem, O né? cara que ama, ele entende, ele vai saber, poxa, eu amo aquela pessoa, mas o bem dela é ela ser feliz longe de mim, que bom, vai ser feliz longe de mim. Um possessivo, um ciumento, um agressivo, especialmente se esse cara for um frustrado, ele não consegue. Né? E o que você está falando é tão sério, porque eu já vi também assim algumas tentativas de justificar o injustificável. Por exemplo, ela apanha em casa e depois diz assim, não, mas é sinal de amor, é sinal de que eu sou importante para ele. Eu já ouvi histórias como essa, 10, 12, 15 anos atrás, nunca me saiu da mente. Alguém está convencido de que apanhar em casa é sinal de que eu sou importante para ele? Eu sou um cara muito feminista. A minha literatura, inclusive para quem tiver a oportunidade de ler, sempre vai notar essa particularidade. A dica que eu dou para qualquer mulher, tem aí agressividade no livro, não sei que página que está, você pode procurar aí no índice, como característica funcional mental, tem alguns filmes também, algumas dicas que eu dou ali. O que acontece, Dalcides? A partir do momento que a pessoa já levanta a voz, o homem já levanta a voz com a mulher, já presta atenção, poxa, esse cara não tem um comportamento legal. Migrou da violência verbal, que não deixa de ser uma violência, para a violência física, cai fora. Termina a relação ali, você não vai morrer por carência. Carência não mata, sofre, mas você sobrevive. Agora, você não tem que ficar com um cara violento. Por quê? Porque aí pode falar programa que vai aparecer no Datena, vai aparecer na Jaeta, esses tipos de programa, mais uma vítima que morreu. Você entendeu por quê? Porque a mulher não sabia que tinha que já cair fora. E é difícil porque algumas não veem os sinais, ou não querem ver os sinais. É isso? Também. Sim. Então, presta atenção. Essa coisa da mentira. Mais importante do que o falar é a ação. Eu pergunto porque eu tenho dificuldade em acreditar, por exemplo, foi num ímpeto e ali ele jogou ela contra a parede e tal, não sei o quê, e acabou morrendo. Isso aconteceu. Pessoa normal não faz isso. Não faz mas isso. Um agressivo será faz. Que foi a primeira vez, e já com essa violência toda? Ou será que outros pequenos sinais de violência já foram acontecendo ao longo, muitas vezes, de décadas? Exato, e ela pode não ter percebido, exatamente. O álcool é um grande inimigo da mulher, do casamento. Você pode beber socialmente. O que é beber socialmente? 1, 2 taças, acabou. Para por aí. Não passa disso. Né? Porque o álcool elicia desenvolve a agressividade. Do mesmo jeito que a droga desenvolve a mentira. Você pode ser um mentiroso compulsivo, lembrando que a mentira sempre é uma compulsão, é uma tendência à compulsão. Tá? Dos motivos que move a mentira é a obsessão e a compulsão. Não existe compulsão sem obsessão. Tá? Obsessão e compulsão é o transtorno obsessivo compulsivo, ele sempre anda junto. Você não pode desmembrar compulsão de obsessão. E aí o que acontece? A droga faz você mentir. Né? E o álcool faz você... A gente tem uma instância mental chamada superego, que o Freud descreve muito bem. O superego seria o nosso juiz, a nossa censura. Quando você bebe, essa censura é aniquilada. Você não tem mais o poder de controle sobre você mesmo. Poxa, você arranca a roupa e vai passear na rua. Você bebeu, tá ali. Né? Por isso que está certa essa lei aí, uma das boas do Brasil, inclusive, que tem da bebida, né? Que você não pode beber e dirigir. E o que acontece? Aí você, sem essa censura, você é agressivo, sua agressividade vai vir mais fácil à tona e você vai bater na mulher. Como se isso fosse uma atitude normal. Claro que envolve outras questões também, como você ser um psicopata. Né? Uma pessoa neurótica não faz isso, mesmo sob influência de um álcool. Eu abri por acaso que o seu livro está assim, a felicidade no casamento, e você coloca que uma finalidade do casamento a felicidade. Mas daquilo que a gente ouve assim de piadas, de histórias, felicidade parece que tem passado tão longe de uma boa parte dos casamentos. Eu acho que não saberia dizer hoje para você, seria muito leviano, mas mais de 60%, com certeza. Com certeza. Por quê? Porque as pessoas estão casando sem amor, estão casando no impulso, estão casando no ímpeto. A Britney Spears, por exemplo, casou, né, em Las Vegas, uns anos atrás, ficou ali 5 dias casada. Ele estava apaixonada, enfim. Aí você casa por esporte, casamento não é esporte. Aqui nesse livro, veja, esse livro, como está bem aí definido no prefácio do meu grande amigo escritor Fernando Jorge, não sei se você conhece, mas fantástico, ele mostra o que seria uma junção de alma, o que você fazer para você juntar as almas, que é isso que é. Porque, veja, Dalcides, eu estudo psicologia há 30 anos, né? Tenho 20 anos de formado. Eu não vejo uma outra explicação para a gente estar aqui nesse mundo, a não ser de você ser feliz.
E eu também não vejo a felicidade sem ser do lado de alguém. Até porque acho que é bíblico, não é? Deus não fez o homem para viver sozinho, ermitão numa montanha. Então, veja, eu não tem explicação. Por que você trabalha, você estuda, daqui a 50 anos você vai morrer. Ou hoje, daqui a 50 anos você vai morrer. Enfim, então você tem que ter uma substância aqui na Terra, que eu acho que é essa felicidade, especialmente a felicidade matrimonial. Porque é muito bom você estar com alguém, é muito gostoso você estar com alguém. Mas para isso você tem que ter maturidade, que é outra questão que está aí no livro, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter idoneidade, você tem que ter uma série de coisas, porque às vezes você ama a pessoa, mas você não tem condição emocional de desenvolver aquela relação. E esse livro explica isso. É um livro muito gostoso, é um romance fantástico, muito gostoso. O terceiro volume está de arrasar. Livro, porque todo o capítulo eu abro e termino com uma frase, tá? Ou minha, ou de algum autor. Eu vou abrindo aqui aleatoriamente. Agora abri assim do nada, né? O apaixonado desenfreado não consegue raciocinar nem refletir de modo coerente. O apaixonado. Porque a paixão não é sentimento, a paixão é sensação. É uma sensação da alma. É aí que você faz as grandes besteiras. Você é apaixonado, você termina casamento, você vai sair com... Você pode estar casado com a mulher mais linda do mundo. Você pode fazer uma besteira se você se permitir apaixonar. E aí, para você se permitir apaixonar... Mas a gente se permite apaixonar? Tem aquele momento que eu decido? Não, é assim... Porque tem um momento que perde o controle, o que vai definir você se apaixonar ou não vai ser justamente a sua maturidade, tá? Mental, e justamente as condições de vida que você está vivendo naquele momento ali. Ou alguma tendência que você já poderia ter a nível inconsciente. E aí, se você não estiver muito bem centrado, você fala, poxa, aquela moça, por que alguns atores, né, se relacionam aí com outras mulheres? Porque entra no mundo da paixão, você já tem uma relação de vida pregressa amorosa deficiente, e aí você está vivendo uma outra situação irreal que você admite aquela situação para você e você transfere, né, a transferência é outro sinal de Freud, enfim, e você transfere essa paixão para a vida real e você vai viver aquela vida que você vivia na tela. Então é muito comum acontecer isso com alguns atores. Agora, a paixão, ela tem tempo. Aí que tá. A paixão dura de 6 meses a 2 anos, cientificamente comprovada. Passou disso, ou ela migra para um amor, pode virar um amor, ou acaba de vez e aí você vai entrar em outro ciclo. Raramente esse ciclo com aquela pessoa vai se repetir, ele pode se repetir com outra pessoa. Eu tô encantado. Agora, você vai gostar muito desse romance. Não, eu já estou gostando. Ele conta a história do James Morgan, que é um cara que começa ali, o livro começa na história dele, está no último dia dele na Carolina do Norte, atendendo. Todos os meus protagonistas são psicólogos, porque é uma psicologia, evidentemente, né? Então, em toda a minha literatura, o protagonista principal é sempre psicólogo. Você parte de fatos reais, assim, histórias reais? Não, o romance é fictício. Sim, mas os argumentos? Claro, totalmente científico. Né? É um livro que usa ele tem uma base científica muito grande. Aqui o que eu estou falando para vocês são 20 anos de pesquisa. Quando você fala, por exemplo, sobre casamento grego, e vários filmes tratam desse assunto, sempre de forma divertida, certo? Uhum. Amo comédia romântica, eu acho que o que acontece? Quando você tem filme, novela ou mesmo peça de teatro, não é só um entretenimento que está ali, tem informações a ser passadas, né? Então, assim, para a gente que é psicólogo e a gente consegue, para quem tem é especialista nessa área, você consegue analisar a mensagem passada do filme. E aí, o que eu faço? Eu aplico essa mensagem passada do filme na literatura. Porque para a pessoa ver o problema que ela está tendo em outra pessoa ali na tela. Então é muito legal. Eu sei que hoje que dia que é? Hoje é segunda, dia 5. Segunda? Hoje é segunda-feira, está longe do final de semana, mas, por exemplo, indica um filme bom, bacana, você que é apaixonado por filme. Tem vários, né? Mas assim, que está passando no cinema na atualidade? Não, alguma coisa, sei lá, para locadora, ia falar locadora, acho que ninguém mais vai locadora. Olha, se você quiser um filme... comprar lá na televisão. Olha, eu acho que um filme que se você quiser chorar, pegar ali os seus apetrechos, pipoca, Coca-Cola e muito lenço Kleenex, Kleenex, né? Sei lá, não estou fazendo propaganda, é o que veio na mente agora. Um amor para recordar. Um amor para recordar? Você chora e chora muito, muito, muito. É com Shane West e a Mandy Moore. Não vou contar o filme aqui, senão fazer um spoiler, né? Okay. Spoiler é aquela coisa que amor para recordar. Fantástico. Acho que outro filme muito legal também, Um Porto Seguro, também, que é uma história da adaptação do Nicholas Sparks. Fantástico, que é um dos maiores escritores de romance americano na atualidade.
Amor para Recordar, Um Porto Seguro, vou dar mais um. Amor para Recordar, Um Porto Seguro. Ó, você que está em casa aí, aproveita então, já pega aí a sua caneta, um papel para você já falar assim, para o seu namorado, para o seu amigo. Isso você só vai achar em alguma locadora, porque não está mais no cinema. Um Amor para Recordar, fantástico, ou então Um Porto Seguro. Muito bom mesmo. 3 Vezes é Amor também é muito legal. 3 vezes? É Amor, uma historinha muito amor. bacana. Tá. Assim, comédia romântica é aquela coisa, Tá. né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho que a comédia romântica, todas elas são muito boas. Eu acho que são filmes excelentes. O Melhor de Mim, fantástico, muito bom. Com a nova namorada de Hollywood, a Michelle, acho que o nome é Monaghan, não lembro o sobrenome agora, me perdoe. Mas eu curto muito. O Melhor de Mim, 3 Vezes é Amor, Um Amor para Recordar e Um Porto Seguro. 4 indicações de filmes para o seu próximo sábado ou seu próximo domingo. Você que está nos acompanhando ao vivo para todo o Brasil. Ó, o Marcelo de Lima, de Ubá, dizendo assim, Dalcides, estou gostando desse psicólogo aí. Eu assisto Tribuna diariamente, eu quero um livro, O Que Era Doce Ficou Amargo. Vamos mandar para ele. Vamos mandar para ele? Vamos mandar para ele. Vamos mandar para ele. Eu faço dedicado, inclusive. Dedicado, inclusive. Esse aqui, então? É? Esse é o seu, não é? É o meu, mas não, não sei mais, né? Manda o volume 2. É o volume 2? Isso. Mas daí ele vai ficar descompassado. Não, ele vai compra saber. depois. Ah, ele... Ótimo, é isso aí, ele compra mas, depois. Então, veja, o Dalcides, eu acho que... Marcelo, bota aí Marcelo. Qual o nome dele? Marcelo. Tá, Marcelo. já vou escrever, tá. deixa pra cá. O filme, acho que ele faz parte da nossa vida, assim como a novela brasileira é uma coisa muito legal, né? E acho que... E está totalmente ligado à psicologia. Nos Estados Unidos, todos os filmes que têm essa conotação, especialmente filmes que tratam de psicose, tem um psicólogo atrás coordenando, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, coordenando o enredo psicótico. Por isso que os filmes mostram a veracidade. Sabe que me falaram isso e que é algo tão sério lá nos muito. Estados Unidos e também na Europa, de uma forma geral. Esses seriados, por exemplo, que a gente vê, os personagens são estudados, tem o acompanhamento de vários profissionais. Porque a gente fica, às vezes, pensando, roupa da época, não sei o quê. Mas, psicologicamente, quem monta o personagem, quem dá todo o subsídio para que o autor possa também escrever. Claro. Coisas que muitas vezes a gente E vou te falar não, uma coisa, pensa. É muito difícil você ser ator. Ser um bom ator envolve muito estudo, né? O cara quer entrar na novela, ser famoso não é isso. Envolve estudo, envolve dedicação e, principalmente, a incorporação, né? Da personagem. A gente sempre fala da personagem, nunca do personagem, sempre no feminino. É aquilo que Stanislavski, que é o pai do teatro, falava. Qualquer um pode ser ator, mas vai ter energias diferentes e tal. E por isso que, às vezes, uma mesma peça, com atores diferentes, às vezes a gente vai assistir, 10 anos depois você assiste e fala, ou que está melhor, isso. ou que você, nossa, sentiu uma energia diferente. E também pode ser que a gente também esteja num outro momento da vida e que a gente está dando mais valor. Eu estou vendo aqui que Carlos Alberto, aqui de São Paulo, está perguntando sobre mentiras inconscientes. Às vezes a gente não sabe que está mentindo, diz ele. Pode ser sim. Isso? O que acontece, porque, veja, o inconsciente é a nossa instância primordial. O nosso comportamento é todo regido pelo inconsciente. Mesmo quando você faz alguma coisa consciente, o consciente ele é totalmente submisso ao inconsciente. O que manda na nossa vida é o inconsciente. Sempre, sempre. É o que o Freud fala, tudo na psicanálise é passível de explicação, chama determinismo psíquico. Tudo aquilo que, se eu fui pegar esse livro assim, e por que eu não peguei ele assim, tem uma explicação. Até você chegar nela demora. Mas tem algumas mentiras inconscientes sim, especialmente aquelas pessoas que são muito egocêntricas, né? Que são pessoas que precisam se Muito voltadas para si mesmas? Exatamente, o egocentrismo, aquela pessoa que só vive em função dela. Aquela pessoa ela mente o tempo inteiro, porque ela precisa da sua aceitação, né? Pessoas que também podem ter um transtorno de carência, então a pessoa é muito carente. Transtornos de carência, transtornos de dependência emocional, tanto faz a nomenclatura, são pessoas que ali precisam de uma atenção mais redobrada, uma atenção mais recobrada. Ela vai mentir o tempo inteiro, vai. Porque assim ela tem um pouquinho mais a sua atenção e exatamente. seu carinho. Só que a diferença dessa mentira inconsciente que ele está falando ali, ela não é intencional. Ela vem, por algum motivo, diferente daquela mentira intencional, que está no meu livro de inveja ali, que mostra, né, com o prefácio da Lígia Cobos. Aí um belo romance também, passa inteiro na Califórnia, onde tive a oportunidade de passar um tempo, e usei todo o estado como background, como pano de fundo, uma coisa muito legal. Mas a mentira intencional, o Dalcides, ela realmente é problemática, ela que é perigosa.
Veja, o que a gente está tendo agora? A gente está tendo na Síria uma guerra sem precedentes, certo? Como a gente estava conversando antes do programa, muito bem. Você tem um ditador ali, que é um cara, ao meu ver, que hoje... Bashar al-Assad. O próprio, né? Sim. Que nem merecia estar onde está, que é o clã de uma família que está ali no poder há mais de 40 anos, destroçando um dos países mais belos do mundo, que é a Síria. Então, hoje o mundo não está contra a Síria, o mundo está contra esse ditador, um cara que é assassino de criança. O que ele faz? Está se unindo à Rússia, com o Irã e o Hezbollah, para tirar o Estado Islâmico. Mas, na realidade, eles não estão bombardeando focos do Estado Islâmico, eles estão bombardeando o quê? Os rebeldes que são contra o Assad. Porque se na Síria você não tiver a foto do Assad na parede, você pode ser morto pela polícia secreta, né? Então você tem que seguir um líder, você tem que seguir esse cara imposto. Por que é o nome ditador? Nos Estados Unidos hoje o Assad é chamado de The Butcher, o açougueiro, né? Eu concordo plenamente. É um cara que quando eu vejo me arrepia a alma, porque você vê a maldade do homem ali, é um psicopata, tá aí um psicopata, ele mente sem dar sinais de mentira. Então quando ele dá uma entrevista, ele nem está saindo, porque ele tem medo de morrer, ele sabe que ele é mentiroso, ele sabe de tudo isso. Mas o que acontece? É um cara que, em prol próprio, ele quer fazer o quê? Ele quer continuar com a guerra para não sair do poder. Esse tipo de mentira que é uma mentira muito perigosa, porque pode até ser uma guerra mundial ali. Nossa, e você falando agora, me vem assim... É um monstro, o cara é um monstro. Ok, mas trazendo para o Brasil, por exemplo, não vamos citar nada aqui. Pelo amor de Deus, senão amanhã a gente está processado aqui. Mas assim, nossa, quanta mentira, né? É? Quanta mentira. No mundo da política é complicado. Nossa. Temos várias questões, perguntas, está aqui. Conheço um possível mentiroso compulsivo. Doutor, o que é que eu faço? É o Reginaldo, de onde, produção? De Volta Redonda. Então, Reginaldo, tem que ver o que essa pessoa, qual é o tipo de ligação que você tem com essa pessoa, o que essa pessoa pode lhe atingir, pode lhe infligir de mal ou não, ou pode te prejudicar. Se é uma pessoa do seu âmbito profissional, veja, então a melhor coisa que você pode fazer é não entrar num diálogo dela, não dê chance para aquela pessoa. Ou finja que você acredita na mentira dela. Poxa, acredito, legal. Mas ele não está errado. A mentira é compulsiva, porque geralmente o cara, nesse caso aí, quando o cara começa a mentir, ele não para mais. Agora tem que ver o porquê que o Reginaldo está mentindo. O que faz o Reginaldo estar mentindo? E uma mentira vai puxando a outra. Vai. E depois você tem que sustentar essa mentira. E aí é um tipo de vício que e um amigo meu dizia, nossa, dá um trabalho gigantesco, porque a gente vai esquecendo das mentiras. Então, depois... aí que está um bom sinal. A verdade, você não precisa. Fazer esforço de memória. Exato. A mentira você esquece. Né? Tem uma frase muito legal do Freud, que ele fala o seguinte: por algum lado, a mentira, e por algum poro, essa mentira sempre vai vazar. Mas cabe a nós identificar qual vai ser esse poro. Às vezes a pessoa não fala, mas ela expressa de outras maneiras. Né? Você tem uma série de sinais, você tem uma série aí de fatores que mostram que você está mentindo. Do Rio de Janeiro, a Maria Elizabeth. Obrigado, viu, Maria Elizabeth. Diz que está assistindo o programa. Que programa bom, eu estou assistindo. Nossa, o tema é interessantíssimo. Parabéns pelas entrevistas. Elizabeth, beijo no seu coração, obrigado. De Serra, o Bruno Soares. Nossa, primeira vez que eu assisto, estou aqui fascinado, é muito bom esse psicólogo aí. Obrigado. Eu vou procurar ler mais as literaturas dele, fala de novo os títulos. Vamos encerrar o programa falando novamente os títulos. O que era doce virou amargo. Esse é volume 2. É isso? Que nós já prometemos que vamos escrever para o Marcelo isso, de já vou fazer a dedicatória. Isso, já vai fazer. Esse aqui é o volume 2. O volume 2, esse aqui é o volume 1, certo? Volume 3 está saindo até dezembro. Ok. Tá? Volume 3 está saindo e tem também sobre a inveja. Isso. Inveja, o inimigo oculto. Aqui tem muita coisa de mentira, fala muito. Eu dou muitas dicas aqui de mentira que não deu muito pra gente falar, né? Tô encantado contigo, cara. Alexandre Bess. Obrigado, ou Bess, como você preferir. Estou lançando para o ano que vem a Fórmula da Beleza do Segredo. Peraí. A Fórmula da Beleza do Segredo Feminino. O que a mulher precisa fazer para ficar bonita. Ok. Estou fazendo um outro livro sobre traição. Bolo folhado, felpudo, vírgula, recheio, 2 pontos, traição. Estou fazendo um profundo estudo sobre Hitler. Né? Mas fantástico. Não vou abordar como ele chegou ao poder, mas justamente a mentalidade dele antes dele chegar no poder, uma coisa muito legal. Tem vários livros aí saindo. Vai voltar outras vezes, a produção já anota. Obrigado pela por ter vindo, participação. Parabéns por esse programa, esse artista aqui fantástico.
né? Ó, é um artista de ouro mesmo, né? Muito, e é Alan difícil. Grando. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que esse mundo também artístico, seja ele qual for, Sim. seja literatura, seja pintura, seja TV, cinema, é fantástico. Você tem que ter um dom muito bom e faz bem para a alma. Tô muito agradecido. Obrigado.